Já que democracia talvez possa ter seus problemas e a gente talvez tenha que pensar outros modelos que sejam mais interessantes, dentre as alternativas possíveis, poderia ter um modelo epistocrático. Epistocracia, a gente pode entender pela etimologia, episto vem de episteme, que é conhecimento, e cracia de poder. Então é poder na mão de quem tem conhecimento. E aí vem um ponto. O que seria ter conhecimento? Porque as pessoas podem pensar, então é botar um acadêmico. Não necessariamente, na verdade. São pessoas que têm capacidade de tomar decisões de gestão pública. Então, não é simplesmente pegar um professor universitário que tenha, né, seus pós-doc simplesmente em saúde e botar. É alguém que saiba tomar decisões sobre aquele assunto. E aí, nesse sentido, a ideia seria que ou nós deveríamos simplesmente restringir pessoas que não têm capacidade de selecionar bons representantes para tomar decisões, ou nós deveríamos ter o dever de colocar pessoas que tenham boas capacidades para subir o poder. São coisas, assim, parecem diferentes, mas eu penso que elas implicam praticamente a mesma coisa, né? Então, um lado você restringe as pessoas que não têm capacidade de votar, outro lado você coloca as pessoas que têm capacidade. Perfeito. Seriam dois meios de você conseguir fazer epistocracias. Aí como é que seria uma pessoa que seriam meios diferentes? Oi? O que seria uma pessoa que não tem capacidade de votar? Uma pessoa que não tem capacidade de votar. Você pergunta pra ela algumas coisas do que um político faz, você vê que ela não entende, e você fala, bom, você não pode votar. Aí que mudado o modelo, fazendo talvez um modelo por temáticas, aí vem toda a questão. Hipotético, né? Sim. Inclusive, pessoal, ele não esgota o assunto, né? Ele deixa muita coisa aberta para discussão. Você analisa as capacidades daquela pessoa em relação à tomada de decisão do voto, e aí você tem que considerar conhecimento sobre política, conhecimentos técnicos sobre o assunto em que ela vai votar na pessoa em que ela escolheu, em que ela provavelmente vai escolher, e nesse sentido fazer com que essas pessoas estejam elegíveis para o voto, para daí depois fazer uma eleição com base nessas pessoas. Seria tipo o cara tirar a carteira de trânsito, assim. Você tem que saber o que significa a placa pare, o sinal vermelho. A gente viu que tu entendeu mais ou menos o conceito, agora tu pode tentar tirar a carteira de trânsito. Sim. Perceba o seguinte, inclusive, que nós estamos falando aqui de um modelo que não anula a decisão da maioria. A grande questão é a seguinte. Existe uma coisa chamada falácia do ad populum, né? Que não é porque a maioria pensa que algo é verdadeiro, que significa que aquela coisa é realmente verdadeira ou boa. Então, a gente pode definir aqui, né? Imagina só que a gente faça uma pesquisa perguntando se as pessoas acreditam ou não, se elas pensam que o Big Bang é verdadeiro. Se 99% da população pensa que não é verdadeiro, isso não implica que não seja verdadeiro. Isso é óbvio. Mas isso não significa que não importa decisões com base em maiorias. A grande questão é que tem que ser uma maioria especializada. Perfeito. Se o Serjão, outros físicos, começam a duvidar do modelo do Big Bang, e propõem um outro modelo, e aí a gente pode pensar no consenso até internacional, aí sim eu tenho boas razões para pensar que, olha, provavelmente o Big Bang não funciona. Mas porque as pessoas que estão dissertando sobre o assunto são pessoas que estudaram profundamente esse modelo. Então, um consenso entre pessoas que têm capacidades de tomar boas decisões com base no conhecimento adquirido é uma coisa. Outra coisa é o consenso em pessoas que não sabem nada sobre o assunto. Esse é o ponto. Então você teria que ter um consenso de pessoas que dominaram realmente aquela temática. Perfeito. E aí você não teria, inclusive, Wesley, uma limitação relacionada ao fato de que o mero fato de eu não ser um especialista, eu não vou participar. Porque o que você poderia fazer, caso você queira participar politicamente, é estudar. Esse é o ponto. Então, olha, eu quero muito... seja atuar politicamente ou seja escolher representantes. Beleza. Seleciono uma área, estudo basicamente as informações relevantes sobre aquilo, sou elegível, agora eu tenho capacidade de tomar decisão. É a mesma coisa que eu quero, mesma coisa que eu faria caso eu queira ser um policial, caso eu queira ser um enfermeiro, etc. Pra qualquer outra profissão, qualquer outra vocação, né? Pra qualquer outra vocação, Exato. Isso. O aprender como faz e eu faço. O Brennan até sugere aqui no livro um modelo onde... Além do cidadão simplesmente ter a opção de votar, buscar esse conhecimento para, teoricamente, num modelo epistocrático, passar numa prova para conseguir votar, como o fato do cara ter entendimento político normalmente não é reforçado e não saber não é punido, ele coloca até como uma das sugestões no finalzinho do livro, do sujeito que alcançar o direito a voto, ele tem uma isenção, por exemplo, de imposto anual.
Uhum. O cara talvez pague um pouquinho menos de imposto por ter alcançado essa capacidade. Enfim, ele coloca alguns sisteminhas aqui para tentar fazer com que essas pessoas, principalmente pessoas mais pobres, que o imposto vai gerar um benefício no bolso da pessoa, a isenção do imposto, para que essas pessoas busquem um pouquinho mais de conhecimento. Aí, obviamente, a gente teria que construir alguma política pública que dê esse conhecimento para essa pessoa lá de forma fácil acesso. Sim. Mas é muito interessante, né, cara? É realmente, parando para pensar, meio que esse modelo epistocrático, onde algumas elites de um conhecimento, não necessariamente acadêmico, embora muitas vezes se atravesse, tomam decisões para nós e a gente não reclama. Isso acontece já na sociedade, né? A gente já tem, de certa forma, vários modelos epistocráticos. Na área privada, por exemplo, acontece muito. Médico, até mesmo em área pública, médico, ninguém vai lá e questiona o cara. Ou quando alguém infarta, o Brennan até dá esse exemplo, alguém infarta num restaurante e você tem um amigo seu que é médico, o cara, teoricamente, é o Vulcano. Né? Ele sabe o que fazer, ele estudou aquele assunto. Um hobbit ou um hooligan não pode se meter no meio e falar, não, deixa que eu resolvo o problema aqui do cara que tá infartando. Não, tem que ser o cara que estudou para resolver o problema dele. E tem outro ponto interessante nisso, é que mesmo as democracias modernas, elas possuem vários incrementos que também são epistocráticos. Então, há, por exemplo, limitação na idade. Por que eu não vou colocar uma pessoa de 14 anos elegível para voto? Em tese, porque aquela pessoa não é competente para votar ainda. Mas o que garante que o cara passou uma barreira de 16 e ele é daí? Sim, é o aniversário dele. No aniversário dele ele estudou sobre política, agora ele é competente. Mas perceba que esse é um bom exemplo para mostrar para as pessoas que limitação de voto não é intrinsecamente ruim. Isso é um ponto muito claro. De certa forma já existe um corte epistocrático. Sim. E além disso, nós também podemos pensar nesse modelo não apenas como uma questão de seleção de representantes, mas também de incrementos de atuação no Estado que possam fazer com que as decisões tomadas sejam as decisões mais técnicas possíveis. Né? Então, por exemplo, a Anvisa é um grande exemplo de o que seria uma implementação epistocrática na tomada de decisão. Você não pode decidir quais medicamentos estão elegíveis ou não com base nos políticos em Brasília, simplesmente na canetada. Perfeito. É importante que pessoas competentes, que tenham capacidade de tomar decisão sobre isso, acabem fazendo regulamentação e que seja menos influenciado por pessoas que não saibam do assunto. Perfeito. Nós temos, por exemplo, lista tríplice, né, que nem sempre é seguida, mas para tentar auxiliar na decisão de, por exemplo, o representante do Ministério Público, do Supremo, etc. O Supremo Tribunal Federal, nós não votamos nas pessoas que estão lá. Por quê? Porque pensa-se que fazer uma eleição do Supremo possa fazer com que os candidatos que sejam eleitos não tenham boas capacidades jurídicas, e a gente sabe que, você tem de ter pessoas muito bem capacitadas para atuar no Supremo Tribunal Federal, e além de tentar enviesar menos do ponto de vista ideológico os indivíduos que estão lá. Não estou defendendo que não há ideologias, mas assim, fazer com que certos atributos partidários elevem muito mais e acabem fazendo com que as decisões estejam muito mais embasadas em certos tipos de preconceito do que propriamente naquilo que deveria ser as melhores atuações jurídicas. Enfim, também por meio, na verdade, epistocrático nesse sentido. Né? Apesar de a gente eleger a pessoa que vai decidir, ainda assim a decisão não é nossa, né? É a decisão de ministros também, para tomar a decisão do governo. Ou seja, há vários outros modelos que você pode ir pensando, voltados a tentar fazer com que pessoas competentes possam tomar decisões, que não necessariamente perpassam também por simplesmente você munir o direito de voto. Perfeito, perfeito. E você acha que esse sistema de epistocracia seria viável no modelo que a gente tem hoje de parlamentares lá, que teoricamente se beneficiam de onde estão e muito provavelmente, ao ser implementado algum tipo de corte por conhecimento técnico, muitos sairiam? Aí que vem um ponto. Porque uma coisa que é importante pode falar. Da galera, só para complementar, a gente normalmente olha as ebulições políticas via rede social, muitas vezes patrocinadas, digamos assim, por hooligans, né? Os grandes seguidores dos políticos que fazem o debate ficar acalorado.
E aí se mistura com a ideologia, se mistura com o extremismo e tudo mais. Mas a grande verdade é que se você for pegar, sei lá, a Câmara dos Deputados, por exemplo, sei lá, 85%, 90% da Câmara dos Deputados são pessoas, digamos que de um centrão, não sei se eu poderia enquadrá-los lá, mas são pessoas que a gente não vê gritando e bravatando na internet. São pessoas que votam por interesses do partido, por interesses da bancada suprapartidária, ou por interesses... São pessoas que a gente... Se for uma pauta tipo votação do aborto, você olha para a pessoa e você não sabe onde ela vai votar. Você sabe, botou lá a pauta de aborto, você sabe onde o Boulos vai votar. Você sabe onde o cara o Nicolas vai votar. Agora, você botar para boa parte dos 512 deputados, né, que a gente tem, boa parte deles a gente olha assim e fala, cara, eu não sei se esse cara votaria contra. Na verdade, boa parte a gente nem conhece o nome, né? São 500 e poucos deputados, é muita gente. Obviamente, muitos desses deputados, se fosse colocar numa prova de corte de conhecimento técnico para estar lá dentro, nas áreas que eles estão votando, ou mesmo sobre o sistema político, arrisco dizer que não iriam passar, digamos assim. É muito difícil imaginar que esses caras vão ter interesse numa reforma, numa possível futura reforma epistocrática, porque eles mesmos seriam punidos por isso. Sim, e aí vem um ponto paradoxal, na verdade, né? Porque para você conseguir avançar um governo epistocrático, democraticamente isso deveria ser aceito. Então, num modelo em que as coisas acontecem, né? Sem grandes problemas de guerras, etc, 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 seria as pessoas reconhecendo em relação às incompetências para a tomada de decisão política e começar a eleger pessoas que começam a falar, olha... nós temos que ter um governo mais especialistas e, nesse sentido, os políticos que assumam tenham uma nova perspectiva, né? É muito mais provável que a gente consiga colocar representantes que valorizem o conhecimento científico e comecem a colocar ministérios e outras esferas do governo voltadas a decisões de especialistas, do que propriamente mudar os ritos democráticos. Até mesmo porque a gente tem outro ponto importante. Você não faria isso via PEC, projeto de lei, porque a gente tem cláusulas pétreas na Constituição que você não pode mudar. Uhum. Então necessitaria realmente de uma revolução, em certo sentido. Por outro lado, não necessita de uma revolução no primeiro momento para você conseguir ter certas mudanças que são importantes. Só de nós tentarmos eleger representantes que reconhecem a ignorância para tomada de decisão política e a importância que você tem de ter especialistas à frente dessas questões, já é um avanço significativo. Quanto mais pessoas pensando dessa maneira, mais você consegue ir caminhando, imagino, a longo prazo para algo nesse sentido. Então a questão no final do dia escoa para a educação, a galera ter um pouco mais de educação, votar um pouco melhor e ter lá um representante que vá tomar decisões baseadas em dados. Que é um grande problema. Você tá vendo que merda que é isso? Porque se a gente tivesse uma boa educação, as pessoas escolheriam bons representantes. E aí vai uma pergunta, cara. Eu nunca fui um conspirador, sei lá, um cara que pensa assim, puta, essa merda. Existe um programa arquitetado pelo governo para emburrecer as pessoas. Mas, porra, é difícil, cara. Tem dias que é complicado, assim, entendeu? Você acha que é Sua opinião agora. Sim, Você acha que é um projeto mesmo de país? Deixar os caras um pouco mais burro pra não... Cara, eu acho que não. Eu também quero... Eu não quero acreditar nisso. Eu juro pra você, cara. Até agora, eu ainda sou inclinado... Sempre que alguém fala, não, os governos deixam o povo burro por querer que o povo continue burro pra eleger eles. Eu nunca acreditei nisso, cara. Eu falo, porra, não é possível que existe esse grau de psicopatia. Se bem que eu fiz um episódio com a Bruna de psicopatia recentemente, já mudou algumas coisas na minha percepção de onde esses caras estão. Mas, pô, não é possível, cara. Você deixar uma nação à mercê da ignorância para se perpetuar no poder seria de um grau de insanidade psicológica e psiquiátrica sem precedentes. Então, eu quero acreditar que não. Mas, às vezes, eu boto o pé na água do conspiracionismo e falo, não, na verdade, isso é todo um projeto. Eslen, é aí que vem o ponto, cara. Você não precisa pressupor que os caras que estão lá são maus. Você só tem que levar em conta o fato de que esses caras sabem de nada em relação àquilo que eles estão... Você acha que são os tiozão meio doido mesmo, assim, cara? São os tiozão, assim, que eles não sabem realmente que não pode ter cloroquina pra Covid, sei lá. Vamos pensar em curva de Gauss nesse caso, né? Obviamente, tem pessoas mais bem capacitadas, pessoas que estão no outro extremo, que, né, são totalmente avesso, na verdade, ao conhecimento científico, mas a grande maioria que está no bolo ali são aquelas pessoas que, na verdade...
Aí seria uma curva de Gauss. Mas é que a curva de Gauss tá pois com a barriga tá pra um lado, pra lá. né? Exato, é que você tem uma curva de Gauss, você tem que ter um fundo, tem que ver aonde que tá a curva de Gauss. Ela tá bem jogada, na verdade, por não conhecimento. Mas aí que tá. Mas é por isso que eu tô dizendo que o sistema em si já é uma merda. Porque mesmo aquela pessoa que tem boas preocupações, ela já não seria capaz de tomar decisões responsáveis. Agora pensa o cara que não tem essas preocupações. Esse cara, ele pode até querer que a população tenha uma boa educação, que, né, a gente consiga avançar em certas métricas importantes para fazer com que as pessoas tenham autonomia, tenham vidas com sentido, pensem criticamente, inclusive. Esse cara não sabe como é que faz. Perfeito. É isso. As pessoas não sabem como fazer mas, cara, merda. Não saber como fazer, isso é importante, cara. Porque a galera às vezes acha, não, mas ele não tem culpa porque ele não sabe qual que é a melhor forma de fazer, não sei o quê. Mas, cara, não saber o que fazer já é um problema. Porque às vezes você não tomar uma decisão frente a duas possíveis, você já tomou uma decisão equivocada. O Brennan até... E aí que vem, não é que ele só não sabe o que faz, ele não sabe como fazer e acha que sabe. Esse é o ponto. O Brennan cita uma hora ali, ele fala, cara, o meu filho de 5 anos é agnóstico sobre economia. E paradoxalmente ele sabe mais de economia que muitos americanos médios, porque os americanos médicos sabem o errado. Então, tá ligado? Chegou um momento que ele fala, né? Se você fosse perguntar para um americano médio ou jogar uma moeda pro alto para decidir sobre alguma coisa... Exatamente, cara. Sacou? Porque a galera sabe pro lado errado.